Eu vou contar uma experiência. Antes de publicar meu primeiro livro, eu escrevi 3.000 páginas da teoria da inteligência multifocal, que estuda o processo de construção de pensamentos, o processo de formação da personalidade, o processo de formação do eu como gestor da mente humana, os papéis conscientes e inconscientes da memória e assim por diante. Bom, imagine você escrever um livro durante mais de 15 anos, cerca de 17 anos, e não publicá-lo. As pessoas desanimam no primeiro... Elas desanimam na primeira página. E eu me lembro até que teve um episódio onde eu estava absorto com a produção de novas ideias. Eu estava escrevendo e minha esposa buzinava no carro. E eu não conseguia parar, porque se eu deixar de escrever aquelas ideias, eu não conseguiria voltar aquele raciocínio, eu me perderia e se perde mesmo. E eu continuei escrevendo, e ela buzinava até que eu terminei, saí, entrei no carro, e a minha filha Camila tinha 11 anos de idade. Ela cresceu sabendo que o pai escrevia um livro. Bom, só para vocês entenderem, quando eu fazia o 4º ano de medicina, eu levei minha esposa, eu estou casado há quase 40 anos, um exercício. Exato. Ela me ensinou muito que ninguém muda ninguém. Sim. Nós temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Então, nós temos que aceitar os defeitos uns dos outros e aprender a ver um charme nesses defeitos. Bom, exatamente. Esse é um dos segredos do nosso relacionamento. Mas quando eu fazia o 4º ano, ela fazia o 2º ano, ela tinha uma dificuldade financeira enorme, levei ela para tomar um suco e na saída caiu um bilhete. Ela achou que se tratava de outra garota. Ela falou assim, mas o que é esse bilhete? Eu falei, olha, eu não sou muito normal. Eu estou escrevendo sobre uma nova teoria do funcionamento da mente. Ela fazia o 2º ano, o 4º ano ela sabia que um médico tinha que estudar fígado, baço, rim, pulmões, cérebro, mas uma nova teoria, isso é uma loucura. Ela nunca tinha ouvido falar nisso. Mas como? Olha, em todo lugar eu escrevo bilhete, eu observo o comportamento dos outros, vou escrevendo, botando no meu bolso, depois eu tento compilar tudo. Era uma bagunça os meus cadernos. Aí ela achou que essa febre ia passar. Um ano depois nos casamos, a febre nunca passou, nós namoramos pouco tempo, menos de um ano. Essa febre contamina. Aí tá, a Camilinha nasceu depois de 4 anos, agora ela estava com 11 anos. Imagina, olha quanto tempo. Sim. E a Camila faz a pergunta fatal, quando entrei no carro, ela buzinando, todo mundo meio chateado com o papai, as 3 meninas, papai de novo. Falei, me desculpa, filha. Papai, mas quando você vai terminar o seu livro? A minha esposa, a Suleima, numa das raras vezes que perdeu a paciência comigo como escritora, ela falou, minha filha, teu pai nunca vai terminar esse livro. Eu conheci ele numa casa ele me levou numa casa tomar um suco lá em São José do Rio Preto, fiz a faculdade de medicina lá, minha querida faculdade de medicina, minha querida Rio Preto, e ela falou o seguinte, o dia que ele terminar esse livro, minha filha, ele vai morrer. Levei um choque, falei, caramba, vou terminar não. Aí, ainda bem que eu não sou supersticioso, né? Eu terminei o livro, felizmente não morri. Mas imagine, o que me motivava? Não é? É totalmente incomum quando uma pessoa demora 1 ano, 2 anos. A maioria fica na 2ª, 3ª página. Até o Paulo Dimas está aqui, eu incentivei ele a escrever livros, e ele sempre parou na 1ª página, entendeu? Porque é muito complicado. Tá a Denise aqui, uma amiga que já há anos e anos... Quantos livros parados, né? Porque depende de transpiração.
Bom, o que me controla? O que me controla? Bom, se o que me controla é contribuir com a humanidade, nada vai me parar. Eu posso estar angustiado, posso estar triste, posso estar deprimido, as coisas podem não funcionar bem, eu vou continuar escrevendo. E quando eu terminei 3.000 páginas, o que eu vou fazer com tudo isso? Sabe quando você começa a produzir conhecimento de uma maneira inocente, você precisa terminar a estrutura básica da teoria? Terminei. 3.000 páginas. Aí, bom, tentei resumir e enviei para as editoras. Sabe quantas editoras me apoiaram? Nenhuma editora. Todas, em sequência, me rejeitaram. Disseram, olha, o seu livro é interessante, acho que nem leram, mas não preenche a nossa linha editorial. Até que uma editora, a Cultrix, ela mandou uma mensagem. Exatamente. Ela enviou uma mensagem dizendo o seguinte: Dr. Cury, nós queremos conversar com você. Cheguei lá, reunião editorial, tal. O negócio é o seguinte: ninguém entendeu nada que você escreveu, mas nós queremos publicar seu livro. Se o Ricardo Riedel estiver ouvindo, que é o dono da editora, envia um abraço carinhoso para ele. Só que é o seguinte: você tem que reciclar ou eliminar 500 termos, pelo menos. Mas 500 não é 5, não, é 500. Porque senão ninguém vai entender o que você escreveu. Porque se a gente não entendeu, imagina. Aí eu passei meses tentando reciclar e não consegui. E o livro acabou sendo publicado. Porque era muito difícil, são fenômenos que atuam no baixo. Vocês vão ver agora, depois de mais de 20 anos, 25 anos, eu vou publicar toda a teoria que eu produzi dentro de 2 a 3 meses. Estou muito feliz. Ó, temos uma manchete aqui, em lançamento em primeira mão. Exatamente. Vai ser realmente um lançamento que vai mexer com as raízes da minha mente, vai mexer com a minha história, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu resumi, eu trabalhei e não consegui, porque eram os fenômenos de uma complexidade enorme. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o pensamento não é linear, ele sofre um sistema de encadeamento distorcido a cada momento. O que você pensa hoje sobre um objeto, seja uma flor, um copo ou um comportamento humano, não é o mesmo pensamento que você produz daqui a 1 minuto, porque concorre em milésimos de segundos como estou, tua personalidade, aonde estou, o ambiente social, quem sou, meu psiquismo e, enfim, uma série de fenômenos intrapsíquicos abre janelas diferentes do que abriu há 1 minuto antes, fazendo com que o ser humano não é exato nunca. O ser humano não é linear nunca. Por isso, uma das consequências disso, e seríssimas, é que as provas escolares estão erradas no mundo todo. Elas mataram pensadores ao longo de toda a história. As provas escolares exigem a repetição de dados, enquanto a mente humana ela está despreparada para a repetição. Ela está preparada para a rebeldia, para a construção de novos dados com cores e sabores diferentes. Há micro e macro distorções no processo de construção de pensamentos, indicando que o sistema educacional ele sepultou pensadores ao longo de toda a história. E não se sabia disso. E ainda as grandes universidades estão, mesmo elas são notáveis, como Stanford, MIT, Harvard, Cambridge, Universidade de Paris, de Pequim, estão destruindo pensadores, bem como as teses acadêmicas estão destruindo pensadores e as pessoas não sabem. E meus alunos de mestrado e doutorado sabem, porque eu abordo mestrado e doutorado da USP, porque eu abordo com eles sobre esses fenômenos. Bom, então, veja bem, quando eu publiquei meu livro, aquilo que eles falaram, os meus editores, aconteceram ipsis literis. Não vendeu quase nada, porque quase ninguém entendeu o que eu escrevi também. Só algumas pessoas começaram a usar as suas teses acadêmicas. O que eu vou fazer? Não tenho uma motivação. Foram 17 a 20 anos perdidos. Mas espera um pouquinho. O que me controla? É a minha emoção? É a minha angústia? É a minha frustração? Ou a minha razão? Olha, você começa a amar pela emoção e continua
amando só pela admiração, e a admiração tem de ter pensamentos que te faz admirável ou encantador. Eu precisei encontrar pensamentos, ideias, um raciocínio que continuasse financiando a capacidade de produzir novos livros. Aí eu tive o desejo de construir novas obras, escrevendo e reescrevendo cerca de 10 vezes, pelo menos, para me fazer compreensível. E aí foram 70 livros, mais de 70 livros, e as pessoas não entendem. Por que você escreveu tantos livros? Porque eu já tinha mais de 3.000 páginas escritas e ainda não publicadas. E continuam com cerca de 2.000 páginas inéditas, que eu ainda não explorei. Por exemplo, o que eu disse, o sistema de encadeamento distorcido no processo de construção de pensamentos que faz o Homo sapiens micro ou macro distinto a cada momento existencial, e nós queremos que os nossos colaboradores sejam exatos, que os nossos filhos deem as mesmas respostas, que o nosso parceiro ou parceira seja sempre coerente, sem saber que o psiquismo humano nasce no território da criatividade, da rebeldia mesmice, no terreno da incoerência.